Hoje começamos finalmente com uma notícia boa para quem está nos assistindo. A primeira vez em anos que eu tenho uma notícia boa para todo mundo. E você sabe o que aconteceu? Um brasileiro fez uma coisa que mudou a lei completamente. Isso aconteceu a semana passada. E a história é assim. Esse brasileiro, o nome dele é Wesley Pereira, que vive em Martha's Vineyard. Ele entrou aqui no ano 2000 e, por uma razão ou outra, dirigindo o carro, tinha problema com a imigração. Então, em 2006, ele apresentou na corte. Ele recebeu uma carta para apresentar na corte. Mas essa carta que ele recebeu não tinha escrito a data e a hora que ele tem que ir na corte. Então ele só recebeu a notificação que ele vai receber a data um dia no futuro. Passou muitos anos, e aí ele recebeu essa carta para ir na corte, mas ele já estava aqui mais de 10 anos. Então ele foi na corte com o seu advogado, e o advogado falou que ele quer aplicar para a lei de 10 anos. O juiz falou, não, ele não pode, porque quando ele recebeu a primeira carta, esse parou de acumular tempo aqui nos Estados Unidos. E isso, para quem não sabe, doutor Moisés, vamos explicar o que acontece. Porque quando a pessoa recebe uma carta de deportação, o que acontece? Aquela data que ele recebeu fica parada. Então, não importa se depois daquela data passa mais anos, passou mais 5, mais 6 anos, esses anos corridos, eles estão cancelados porque está contando a data que você recebeu a carta de deportação, só para deixar bem claro. Sim, obrigado, Cristina. Eu não podia explicar assim. Então, o que aconteceu, passou muitos anos e ele voltou para a corte e o juiz não queria aceitar a aplicação da lei de 10 anos, porque ele falou, não, você recebeu essa carta no ano 2006 e no ano 2006 você só estava aqui 6 anos. O advogado falou, não, isso não é justo. Então ele fez uma apelação no Board of Immigration Appeals, isso é em Washington, D.C. E aí demorou um tempo e ele perdeu o caso. Então o advogado dele foi para a Corte Federal, no District Court, do distrito da área aí, a Corte Federal, e tentou mais uma vez e ele perdeu a segunda vez. O que aconteceu? Ele não desistiu. Ele voltou e foi na Court of Appeals, essa é uma corte embaixo da Corte Suprema. E aí também ele perdeu. Agora, no fim, ele só pediu para a Corte Suprema para dar uma olhada no caso dele, porque a Corte Suprema não precisa aceitar todos os casos. Só os casos que eles pensam que é importante. E o que aconteceu? A Corte Suprema aceitou o caso e que os juízes falaram, eles decidiram se o primeiro documento, que chama Notice to Appear, não tem a data e o tempo para apresentar na corte, esse documento não tem valor. E se esse documento não tem valor, o juiz não tem o poder para tomar conta desse caso, não pode fazer nada. Então, todas as outras notificações que eles receberam para apresentar na corte em um outro dia não tem valor também. Então, naquele caso, o juiz aceitou o caso no fim e ele podia aplicar para a lei de 10 anos. Então, agora, no meu escritório, nós já aplicamos uns casos e já tem um caso que foi aprovado assim. É muito importante, porque pessoas que entraram anos atrás e falhou de apresentar na corte, está muitos anos aqui agora e tem crianças nascidas aqui. Antes eu falava, não vamos tentar para abrir o caso, porque se eu abro o caso, aquela data está congelado e não pode falar que vamos usar todos esses anos que está aqui. Mas agora, se podemos abrir esse caso, podemos usar todos os anos que está aqui e você vai ter direito de aplicar para a lei de 10 anos. É muito interessante e é uma coisa muito boa. E qual que é o processo, doutor Moisés, para ver essa primeira carta? Isso fica arquivado aonde? Ok.
todos os documentos que tá na corte tá arquivado na corte aonde aconteceu esse problema. Então, o que nós tem que fazer, nós tem que mandar se chama FOIA, Freedom of Information Request, pedindo por uma cópia da pasta completa que a corte tem sobre esse caso. O cliente tem que assinar um documento dando o poder para o advogado. O advogado manda a carta, demora, não sei, 2 ou 3 meses, recebemos um CD. E aí eu posso ver o que aconteceu. E se o primeiro documento aí não tem a data, aí podemos tentar para abrir. Isso é uma coisa comum, doutor Moisés? Essa primeira carta... 90% dessas cartas não tem a data. Que fantástico! Então isso é uma notícia fantástica para todos os imigrantes. Mas o problema é que tem muitos juízes que não querem aceitar isso e está lutando contra isso. O governo já falou, nós vamos lutar contra todos esses casos. Mas as pessoas têm que tentar. Senão, nunca vai resolver seu caso. Mas os advogados de imigração, nós já temos um meeting a semana passada, imediatamente quando isso aconteceu. E em todas as partes dos Estados Unidos, os advogados agora vão começar a mandar muitas aplicações para abrir casos. E vai ser tão difícil para esse governo lutando contra todos os advogados. Nossa, ai, que bom, que notícia boa finalmente, né? Sim. Então, para você que teve uma carta de deportação, mas não contém todos os dados, mas isso é uma coisa que tem que ser bem analisada, não tente fazer nada sozinho, procure um advogado, vai no lugar certo para não complicar a sua vida, ok? Então, procure um advogado para ver, o doutor Moisés já explicou quais são os passos, ele vai pegar toda a informação e, se der sorte, a gente consegue de mandar isso para frente. Imagina isso, não? Que notícia boa.